Olá, eu sou Babi Xavier e esse é o Déjà Vu Podcast. Toda semana um conteúdo novo, um conteúdo mais à sua cara, porque eu vou aprendendo. No canal Babi Xavier no YouTube hoje, eu trouxe uma convidada que eu vou aproveitar e vou pedir para você, já comenta. Quem é essa convidada? Quero saber dela. Comenta, compartilha. Curte, por favor, curte, se inscreve. Vai lá naquele amigo, naquela amiga e fala assim, sabe aquela atriz? Pois é, menina, agora ela tá no podcast dela, que é o Déjà Vu Podcast. Hoje eu tô com ela. Ela é terapeuta e faz análise corporal. Vai dizer se você tá acima do peso? Não é isso! Não é isso que ela faz. Ela vai analisar a sua pose, a sua postura, suas reações, será? Faz leitura fria? A gente aprende isso na psicologia. Vamos conversar com ela? Fernanda Simões, que bom. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo Muito convite. Obrigada. É um prazer gigantesco ter a honra de estar aqui batendo esse papo contigo. Eu estou muito feliz, de verdade. Vamos trocar muitos saberes. Eu vou te perguntar um monte de coisa que eu acho que muita gente já deve ter perguntado, né, gente? Mas vamos, porque eu quero saber tudo sobre leitura corporal. É coisa de FBI? É o que é isso, gente? Em alguns momentos, o FBI também utiliza leitura corporal hoje em dia. Leitura comportamental, ela é utilizada em vários tipos de trabalho. Tanto recrutamento e seleção, quanto gestão, quanto FBI. Então, tem vários tipos de trabalho que hoje utiliza a leitura corporal, sim. Essa análise do comportamento humano. Quer dizer, você pode analisar tanto uma pessoa que está ali aleatória na vida com você, para você sacar aonde está indo aquele diálogo de vocês. Uhum. Ou você pode até usar para o bem para o bem, né? Para saber assim, essa pessoa vai conviver comigo? Vai conviver comigo no trabalho? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver como é que ela é, né? Sim. A partir de como ela se posiciona, é isso? Se mostra na sociedade. Quando a gente fala, nós temos duas visões. A primeira é a análise corporal e ela tem a ver literalmente com o formato do corpo, não no sentido de tá gordinha, não tá gordinha, tá definida, não tá definida. Não nesse sentido, mas no sentido é mais triangular, é mais retangular, é mais quadrada. Isso fala sobre o comportamento das pessoas, mas principalmente a análise comportamental, que aí sim é essa visão de como é que fala? Fala piscando, fala levantando uma sobrancelha, fala encurvada, fala reta, qual é a cor do cabelo? Tudo isso fala sobre alguém. Nossa, tudo. E me fala uma coisa, qual foi o caminho que você fez? Porque você, gente, mineira, radicada hoje em dia em Curitiba, que eu amo de paixão. Como é que essa mineira, como a gente fala, essa mineirinha assim, essa moça a gente ama. Porque um dia eu quero fazer uma prosódia, né? Quero fazer uma personagem mineira, gente, porque eu amo muito. Você já sempre olhou as pessoas e tentou desvendá-las e aí depois você correu atrás desse conhecimento? Como é que foi na sua vida? Então, na verdade, eu acho que eu sempre tive com pessoas. Quando a gente tem uma brincadeira que as pessoas falam que é assim, quem é você? E aí a gente tem muitas maneiras de explicar quem é a gente, mas muitas vezes a gente fala não o que somos, mas o que estamos. A gente fala da nossa profissão, a gente fala dos nossos cargos, ser mãe, ser esposa e aquela coisa toda. E uma vez alguém me perguntou quem eu era e me fez a questão de falar assim, não, isso aí você está. Eu quero saber quem você é. E você é o que você sempre foi. E aí, ela me fez ter um raciocínio de resume você pra mim em 3 palavras. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça pro resto da vida, pensando, como eu vou fazer isso numa história tão grande. E aí, eu entendi que quando você é quando você tinha 3 anos, 10 anos, 15 anos, hoje, vamos falar idades, né? Mas assim, 30 a mais. E aí, 3 palavras me resumem muito bem. Intensa, honesta, boa de cama. Maravilha! Intensa, honesta, boa de cama é uma excelente! Maravilhosa. Não cheguei, talvez o meu também funcionaria, mas não era essa. Não era. Mas tudo bem. Eu gostei. Quer manter no mistério, mantenha no mistério. É que eu sou um pouco mais colocada. Mas eu adorei. Mas assim, eu ia falar, uma pessoa de fé, uma pessoa linda. Que ama outras pessoas Linda. E uma pessoa extremamente curiosa. Curiosa. Ai, gente, mas esse nível. também serve pra mim. Amo. As suas 3 servem pra mim. E É. as 2 servem pra você. Adoro. E agora nós então depende da 6. situação. Então depende da situação. Lógico. Mas a gente pode ser curiosa também nessas todas as situações que a gente falou? Todas. Então, assim, a gente Realmente pode amar curiosa, pessoas sim. também?
Pode. Todas muito, essas. Muito. Ama ser humana. Ter fé que vai dar certo ter também. Muita fé. Então, assim, ó, a gente tem tudo isso. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, o meu caminho profissional, ele sempre foi numa parte de liderança. Então, eu sou líder há mais de 10 anos. Acho incrível você ter se colocado para isso, porque a gente não é ensinada. Não. Eu vou falar isso em vários podcasts, tá, gente? Porque de repente você vai assistir só 2. Eu quero que você assista todos e mande eu parar de falar determinadas coisas. Mas assim, você sabe, na nossa cultura, a mulher não é convocada a ser líder. A gente acaba sendo líder informal nas coisas. Isso. Né? Na família, nós temos a função, mas a gente não tem o cargo. Pois maioria das vezes. Temos a função e não temos o cargo. Uma excelente definição. E que bom que você tornou isso. Essa função um cargo. Isso. Então, lugar, se a gente parar para pensar, são matriarcas. Sim. Se a gente parar na nossa família, a gente se reúne na casa da avó. E assim sucessivamente. Então, nós mulheres temos muito mais a função de líder, mas muitas vezes não temos o cargo da liderança. E eu sempre percebi que o meu lugar é ali. Fiz teatro durante muitos anos na vida, então fui líder do teatro, líder de turma, líder de tudo que você imaginar. Mas eu queria virar cargo. E aí eu virei cargo, era muito nova. E eu virei cargo indo para Curitiba, porque a minha unidade da empresa ao qual eu trabalhava na época era uma empresa que comprou outra empresa. Você trabalhava em qual empresa? Eu trabalhava na Vivo. Na Vivo? Isso, eu só não falei nomes porque eu não sei se a gente pode falar aqui. Pode, gente, pode. Nomes de empresa. Mas eu trabalhava na Vivo. E a Vivo comprou a GVT na época. E aí... GVT, nossa, lembro dessa. Eu lembro. E aí a gente foi, assim... Fez um processo seletivo, eu queria ser gestora, não queria me mudar para São Paulo, porque na época eu tinha 21 anos no máximo. E aí eu falei, vou para Curitiba, conheço lá. Não, mas eu vou lá, faço a minha carreira, porque eu precisava pelo menos ter experiência, porque para você ter trabalho, você precisa ter experiência e volto. Precisa jogar para experiência. Achei que não passaria, porque eu só tinha 20 anos, tinha gente com muito mais tempo de vida e de cargo do que eu. E eu passei, assumi uma equipe com pessoas muito mais velhas do que eu, muito mais velhas. E meu par era um homem alto, eu tenho 1,61 m, ele tinha mais de 2 metros de altura, forte. Mion, eu era muito mais do que eu sou hoje. E aí eu tive que começar a aprender a exercer a liderança pela liderança e não mais por uma imagem. Porque é fácil você imagem respeitar. Por si só, o tamanho, a altura. Exato. Aquela voz grave, né, dos caras e tal. Isso. E aí eu falei, eu preciso entender de pessoas. E eu tinha acabado de me formar em RH. Em RH, nós trabalhamos muito sobre pessoas. A minha parte mais favorita de RH sempre é recrutamento, seleção e desenvolvimento, ali treinamento e desenvolvimento, ou seja, áreas que é literalmente com as pessoas. Recursos humanos, quer dizer, esse grande ativo, esse grande valor, né? Exato, e é o valor hoje de mercado humano, é um dos valores maiores de uma empresa, porque querendo ou não, se você não tiver bons profissionais, mesmo tendo um ótimo produto, você volta em um restaurante que te tratou mal, mesmo se a comida for boa? Não. Não volta. Só se for direto na cozinha. Mas a gente não pode, né? Então, Então, o recurso humano, ele realmente é muito importante. Só que aí eu falei assim, eu quero entender mais de pessoas. E aí comecei nessa vida de terapia em vários tipos de estudos. Porque quando somos terapeutas e não psicólogas, diferente, né? Do que você é. Sim. Nós fazemos não o curso da psicologia, nós fazemos várias, ou tem pessoas que assistem uma técnica só, mas eu tenho várias técnicas. Eu sou consteladora, eu tenho constelação. Muito legal. Eu sou analista corporal, mas eu também sou analista comportamental do DISC. Tudo que você imaginar, eu fui agregando de conhecimento humano, porque a minha intenção era fazer as minhas equipes serem muito boas naquilo que elas faziam, mas fazendo o que elas faziam de bom, e não o que eu queria. Sim, porque ela tem que fazer funcionar aquele grupo, aquela soma de pessoas. Isso a gente aprende na psicologia, que o indivíduo por si só, ele é uma potência, ele é aquelas várias características, aquela identidade. Só que quando ele se junta com outro, e aí mais outro, aí já são vários... Cara, tem mudanças. E aí,
aquele indivíduo já é o grupo todo, né? Exato. É aquele único, é o grupo, não é isso? Porque o grupo vira um indivíduo. Vira, porque quando nós corpo, somos, né? Isso, como somos uma equipe, nesse exato momento, somos uma equipe de conversa, Sim. somos um. Então, tem que ornar, tem que fazer sentido. O que me falta tem que estar em você e assim sucessivo. E quando a gente fala de empresa, é assim também. Você tem que entender as características de cada um, mas tentar ver aquela soma no que vai dar. Exatamente. E por isso eu cheguei até aí. Porque eu estudava várias coisas. Só que em um momento, uma amiga muito fofa me ligou, porque eu sou uma pessoa... Lembra da curiosidade que eu falei que eu sou bem curiosa? Ela me ligou e falou, Fernanda, eu achei um negócio aqui que, assim, é estranho do jeito que você gosta. Essa foi a frase. E eu falei... É um elogio. É um elogio. É estranho do jeito que você gosta. E aí ela me mandou um link e era de uma escola aqui do Brasil que fala sobre o Corpo Explica. E ele realmente chama o Corpo Explica e estava fazendo... E o cara falava sobre uma pessoa sem nem conversar com ela, sem saber quem era ela. Apenas pela forma do seu corpo e a forma com que ela se portava, se comportava. E ele contava das traumatizações dela, falava das tendências comportamentais e fazia várias coisas ali referente. Eu falei, é isso que eu quero. Muito legal, cara. Acho muito... E você é consteladora? Sou consteladora também. Incrível isso. Eu fiz várias técnicas porque eu gosto muito. Eu tenho uma formação que não é comum aqui no Brasil, mas é muito comum fora, que chama morfopsicologia, que fala sobre o formato do rosto. Fale sobre isso. Fala sobre o formato do rosto. Quando a gente fala da morfopsicologia, ela acredita que nosso rosto é como se fosse o nosso quarto parte do cérebro, porque nós temos 3 partes do cérebro e o rosto como se fosse a parte visível desse cérebro. Então, as marcas do seu rosto falam sobre as suas tendências comportamentais também. Pergunta aqui, claro. Como é que fica isso em tempos de harmonização / padronização facial? Como é que Acontece faz? 2 coisas muito interessantes. Primeiro, tudo na vida eu acho que tem um lado positivo e negativo como qualquer coisa. Então, se eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo da morfopsicologia. A gente fala que pessoas com lábios mais finos, elas são pessoas que não têm a tendência de falar tanto. Ela é uma pessoa mais introvertida, ela acaba ficando mais dentro dela mesma. E vamos pensar que essa pessoa quer modificar isso de alguma maneira. Ela quer trazer pra fora aquilo que ela pensa dentro de si. Ela quer colocar pra fora, ela até quer conseguir se expressar. Você vai lá e faz um preenchimento labial. Você precisa colocar muito? Não. Mas você precisa colocar aos pouquinhos, na proporção que você vai se adaptando. Porque é aquilo que eu vejo, eu repito. Então, forma assume função. E função assume forma. Então, se eu coloco um pouquinho... Adorei isso. Achei ótimo muito legal. Se eu coloco um pouquinho e eu vou me adaptando e eu vou modificando aquilo que eu preciso e assim vai eu vou indo... Vai se motivando, né? Você vai se motivando. E o boca agora? Eu vou falar, cara. E o boca, eu vou falar exatamente isso. E quando eu, por exemplo, tenho uma modificação muito grotesca, sem uma modificação interna e sem um porquê daquilo, o que acontece é você ter uma confusão mental de imagem e emocional. Então, você coloca uma boca imensa, por exemplo, mas você não tem boca para falar. Você não quer aparecer para o mundo, você não quer se expor. Em vez de fazer bem, vai fazer muito mal. E assim acontece. Então, as cirurgias estéticas, elas nunca vão ser ruins, desde que elas sejam feitas de uma maneira muito consciente. Muito equilibrada. Aos poucos, né? Porque eu também, se eu quero chegar num bocão, não tenho problema. Eu posso chegar num bocão, mas vamos devagar para você ir adaptando. Você se acostumar e você ir se colocando pro mundo. Exato. É quando vira, nossa, você 15 anos atrás não tinha boca, né, Zé? E agora, ver uma pessoa se colocando pra fora tudo o que pensa. Então, é importante. Eu acho que as cirurgias estéticas, elas podem ajudar sim em algumas coisas. Isso. Porém, ela tem que ser feita conscientemente, senão você se assusta com a imagem que você vê no espelho, porque não reflete quem você é por dentro, e aí você entra numa paranoia muito grande. Temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Como é que você faz porque você mora em Curitiba e deve dar muita palestra lá e tem muita gente que você cuida lá, mas são pessoas assim um pouco, assim, comparado a nós do Sudeste, esses seres essa coisa carioca, entendeu? Essa coisa paulistana, até mineirinha, ou seja, tem todos aí que são super relacionais mesmo, né? Assim, mais abertos para isso. Sim. Né? E como é que você lida com o curitibano? É mais fechadinho, assim?
Sim, Como é que é? Eles são mais reservados, mas com o tempo, eu já estou lá há 10 anos. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a também respeitar. Porque assim, eu sou mineira, gente, e mineiro é expansivo no nível que se você não dá intimidade, a gente toma. Você não precisa dar. O dar intimidade, você não precisa, eu vou lá e tomo essa intimidade, é minha e é pronto. Então, quando eu cheguei em Curitiba como gestora de uma equipe muito diferente, eles se assustaram, porque querendo ou não, eu chamo bom dia, bom dia, bom dia. E eles mal dão bom dia, assim, bom dia. Já é complexo. Então, eu acabei me adaptando e entendendo, porque você conhecer pessoas, você entender de você e do outro, te ajuda a se relacionar. Então, não adianta eu ser essa pessoa aberta com você que eu sou aqui e tentar ser a mesma pessoa com pessoas que não estão acostumadas e nem se sentem confortáveis. Aí eu aprendi a fazer uma coisa que a gente do Sudeste tem que começar a aprender a fazer, que a gente não sabe, que é respeitar o espaço e o limite do outro. Muito obrigada. Nossa, senti isso aqui. Coisas aconteceram nessas semanas que eu falei assim, gente, tá invadindo meu raio! Isso! Né? Desculpa, gritei, Flávia, desculpa. Mas eu fiquei muito chocada, assim. As pessoas não sabem invadem um raio. Respeitar o Muito limite. louco. O mineiro, o raio dele é um pouquinho menor. Então, por exemplo, você chegar e me abraçar e me aconchegar nunca vai ser desesperador pra mim. Muito pelo contrário, vai ser carinhoso. Mas se eu faço isso, por exemplo, pra um curitibano, muitas vezes ele pode realmente se sentir invadido. Porque o raio dele é como se o raio mineiro fosse aqui, o raio curitibano fosse aqui. E aí você quer invadir um local que ele não te deu permissão para chegar. Então, mas para isso você tem que minimamente saber ler essa pessoa. Tem que ter uma permissão olho no olho ali. Existe um ir de corpo que é micro, assim, mas que você... Se eu tô indo pra você, se você já faz assim, gente, eu tenho que... Entender que você tá se defendendo. Tem que tentar abordar de uma outra forma, estender a mão, é outra parada. Se você vai pra dar um beijo e do nada alguém te estende a mão, estenda a mão. Não é pejorativo isso, não é pessoal, né? A pessoa prefere assim, depois é depois, né, gente? E uma coisa que nós temos que aprender é lidar com o limite do outro até quando ele se impõe. Então, existe algumas pessoas, e eu acho que isso é muito legal do curitibano, que eu aprendi com o tempo, dele falar, eu não gosto. Você pode, por favor, não fazer? Eu não acho legal. E isso, pra gente aqui no Sudeste, é como se fosse quase um xingamento. É complicado ouvir, mas você tem que respirar e falar, isso não é pessoal, isso é dele, e que legal que ele tá me avisando. Isso tem que ser bom. E me dá liberdade pra eu também poder falar, porque eu também tenho coisas que não vou gostar. E a partir daí, eu posso abrir. Eu acho que as relações, elas têm que ser um pouco mais verdadeiras em todos os sentidos, e muito menos no ego do tipo, é contra mim. Que contra você, gente? Não é pelo outro. Da pessoa. Isso. E você faz muita leitura de gente que participa de reality shows? Bastante. É porque assim... Você é muito convocada, né, a isso. Você já foi lá naquele do Globoplay? Como é que é o nome daquele que eu fui, Guilherme? MesaCast. Assim, chegaremos lá, MesaCast. Não, já vamos ligar. Já vamos ligar. A gente tem, que eu fui lá. Por favor. Não, você tem que ir no MesaCast. Demorou, com certeza. Mas ainda não cheguei Globo. Globo ainda não chegou. Mas eu cheguei a fazer do reality. Tempo, gata. A gente vai encher o saco lá deles. Amém. E aí pensa assim, ó. O trabalho que eu faço não é um trabalho conhecido, as pessoas não conseguem entender exatamente o que é. E eu precisava que as pessoas compreendessem o que eu fazia. Eu não sou de reality, normalmente eu não assisto, não acompanho. Só que naquele momento que eu estava pensando sobre, eu decidi que eu iria sair do trabalho que eu estava, que eu era gestora já numa outra empresa, e aquilo para mim já não estava mais funcionando. Eu queria começar a atender terapeuticamente, mas os horários não davam, e eu precisava sair daquilo. Mas eu precisava ter pessoas me contratando para fazer meu trabalho, para poder deixar um outro trabalho. Claro. E eu falei assim, cara, tá acontecendo o BBB, né? Muita gente fala sobre o BBB. E se eu começar a falar sobre os participantes, para as pessoas verem que eu acerto? Para que elas percebem que aquilo que eu falo tem é sentido. Boa, faz sentido. E eles começarem a entender meu trabalho. E aí, eu tenho certeza disso, que é uma questão de crença, que eu sou cercada de pessoas maravilhosas e todas as pessoas que cercam a mim, eu chego até a mim, são maravilhosas. Em algum momento, saiu o Michael do BBB. Isso é um bom mantra.
Eu sou maravilhosa. Gente, vamos lá no corte. Eu sou maravilhosa. Eu sou sempre cercada de gente maravilhosa. Sou sempre cercada de gente maravilhosa. Mantra déjà vu, mantra Fernanda Simões. Aprendi. Isso, adorei. É isso. E é realmente uma crença. Eu sou sempre cercada de pessoas maravilhosas. E aí saiu o Michael, que foi do BBB passado, que foi o primeiro BBB que eu comecei a assistir. E aí saiu o Michael e eu fiz uma análise sobre ele. E logo que ele saiu o Nizam, saiu vários juntos, assim. E saiu uma mineira também. Esse foi o único que eu assisti também. Da Bia, do Davi. Isso! E aí saiu ele vários pertinho. E eu fui fazendo várias análises deles e soltando. Por alguma graça divina, ela viu, a mineira viu, e eu tinha mandado no direct na cara de pau. A gente manda, gente. Não custa. E falei assim, oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou analista corporal, tô precisando divulgar o meu trabalho, estou fazendo análise. Seria muito legal se você pudesse ver sua análise e ver o que você gosta. Ela viu a análise e ela divulgou no perfil dela. E a partir daí... Você vê, ela... São pessoas maravilhosas. E ela acolheu porque ela viu verdade, ela se identificou. Isso, né? E aí ela falou, nossa, fez muito sentido. Eu atendi ela depois, aí o Michael viu também. O Michael viu, ele virou meu cliente depois, hoje somos amigos. Gente, isso viu no mundo do entretenimento, um puxa o outro. Deu certo, um puxa o outro. É impressionante. E a partir daí eu comecei a falar de reality show neste lugar de... Gente, porque reality show, querendo ou não, é um experimento social e psicológico. Sim. Pouco complexo, porque quando você tira alguém das suas bases de sensação de segurança e coloca em um lugar ao qual ele vai ser extremamente avaliado, julgado, amado ou rejeitado, você já retira dele toda a base que um ser humano precisa, porque o nosso cérebro, uma das coisas que ele precisa é viver. Mas o que ele consegue burlar, fazendo com que, infelizmente, várias pessoas conseguem atentar contra a sua própria vida, é a sensação do pertencimento. E a partir do momento que você tira alguém e fala assim, talvez você não pertença, vamos por aqui. Você tira ela de uma base muito importante que o ser humano precisa. Então, um reality show, realmente, quando você entra, você tem que estar muito bem psicologicamente, amparada psicologicamente muito bem, porque senão, gente, vai dar ruim. E aí eu comecei a falar sobre isso. Eu comecei a falar o que esperar daquela pessoa, se aquela pessoa vai ser explosiva ou não vai ser explosiva, se aquela pessoa vai ser mais acolhedora ou não, se aquela pessoa tem uma tendencinha da falsidade ou não. E ali comecei a ser vista. Aí eu fui no Link, eu fui na Record, coisa que eu nunca na minha vida imaginei. Amo. Sabe? E aí eu fui sendo vista e o meu trabalho foi sendo conhecido por uma coisa que eu não assistia, mas que me deu espaço. Cara, e muito legal isso, porque você falava de recortes de cenas. Isso. Por que aquela cena aconteceu daquele jeito? Você não precisava prever por causa do storytelling. Olha isso, gente. Não precisa falar da personagem por causa da novelinha. Exato. E aí mostra o talento, né? Isso, e aí eu começava a fazer o ao contrário. Então, por exemplo, o BBB foi o primeiro, mas eu comecei a ver os outros, porque tem muito reality show, eu nunca soube que tinha tanto. E aí tem muito. Aí o que eu fazia? Quando eles falavam quem era a pessoa que ia entrar, eu falava a análise dela antes dela entrar. Quando ela entrava, ela fazia o que eu falava. E aí eu começava, tá vendo que eu acertei? Olha esse corte aqui, ó. Vocês lembram que eu falei disso aqui? Olha a pessoa fazendo isso aqui. E assim sucessivamente. Então foi um ambiente que eu acho doloroso e complexo. Quando a gente fala do reality, eu acho que é um mundo mais doloroso mesmo, emocionalmente falando. Mas que me deu, assim, acessos que eu nunca imaginei em minha vida. Conheci pessoas extraordinárias, porque todas as pessoas que eu conheço são maravilhosas. Isso, mantra. Entendeu? Isso. E assim foi indo. E hoje eu vou bastante pra São Paulo, por exemplo, falo bastante de lá. E lá eu falo muito mais de reality. Meu tema é muito mais reality, até porque lá também se movimenta mais. E agora eu tô tendo a oportunidade de vir pra São Paulo ao nível, meu amor, de estar aqui no Déjà Vu. Amo! E quero saber de tudo. Olha, eu já participei de um reality, porque Salvo Conduto não existia antes aqui, que foi a Fazenda. Saí em 3 semanas, fiquei super feliz com o meu período lá. Fiquei ótima. Não, porque teve uma hora que eu falei, gente, tô por vocês, tô livre, leve e solta pra ir embora. Se vocês quiserem, me levem. E graças a Deus eu realmente fui. Mas enfim, então eu pude viver isso de fora depois. Me tranquei um pouquinho no meu quarto, porque eu precisava me refazer. Imagino. Que foi aquele acompanhamento psicológico, tem que ter previamente o durante. Aí é dos programas, quando tem, né? Sim. Assim,
Eu acho que sempre tem. Mas eu não tinha falado com ninguém na época, mas eu sempre tive minha terapeuta, né? E acho que depois você tem que fazer todo uma recomposição. Isso. Deixa eu me remontar aqui. E eu até dei uma quebrada. Quem sou. Exatamente. E eu já apresentei reality show, já apresentei o Ilha da Sedução, que era uma produção da Fox. E você não era nascida. Tô brincando. Tem uma que chama Ilha da Tentação. Sim, é esse formato. Eu fiquei pensando, eu falei, esse formato. É que o SBT transmitiu, e aí o Silvio Santos, na época, falou assim, mas eu não quero colocar Temptation Island, não quero colocar Ilha da Tentação, vou colocar Ilha da Sedução. O que eu achei maravilhoso, achei chiquérrimo. Achei chique. E aí eu apresentei, fui a primeira mulher no mundo que apresentou esse formato, que antes era só homens, ou acho que no máximo um casal apresentou no outro país. Então, eu conheço o reality show apresentando e sendo objeto de observação. Né? Então, assim, é muito complexo. E ter pessoas como você já ajudando a entender. Eu acho que, olha, próximos participantes, vocês forem convidados, vocês tenham lá na maciota, gente. Não precisa ficar falando, que aí mostra depois. Vocês foram lá e ela vai dizer assim, olha, você tem tendência a isso. Se você não quer esse desfecho, vamos trabalhar assim. Vamos trabalhar. Isso, porque a parte importante é porque todos nós temos tendências. Por isso que é muito complexo quando a gente vai pro reality show, porque todos nós temos lados muito legais que a gente quer que a humanidade veja, mas nós temos lados que não são legais, entendeu? Nos primeiros dias, aí você gasta aquilo, depois... À medida que você vai entrando em nível de estresse, à medida que você vai entrando e ficando cada vez mais distante daquele eu que você constrói na sociedade, que não é errado, é simplesmente uma forma de se viver, ali vai ficando cada vez mais difícil, porque o nível do estresse ele vai aumentando, as pessoas vão fazendo de propósito, existe um jogo, existe dinheiro vinculado àquilo. Jogo. Então, querendo ou não é tão simples. E realmente, assim, quero ainda, gente, preparar alguém para um reality. Porque toda vez, a primeira coisa que alguém fala para mim é, Fernanda, por que você não apareceu antes? Porque se eu soubesse disso antes, eu teria... Calma, gente, tá aqui no Deja Vu Podcast para o Mundo também. Já foi na Record, agora tá aqui. E é isso, existe o tempo de ficar sendo sabida. Isso, exatamente. É porque não era tempo ainda. Não era tempo ainda. Agora tem outros realities que vocês vão participar. Estou aqui. Mas é muito legal, porque... E eu comecei a aprender o quanto um reality pode falar sobre vivências da vida real, de uma maneira muito mais intensa, de uma maneira muito mais explosiva, muitas vezes, mas são coisas da nossa realidade do dia a dia. Então, quando... Porque ali tá num extrato, né, Fernanda? Ali tá cores fortes, vamos dizer assim, né? Muitas cores fortes. Agora, dentro das pessoas que você trata, em Curitiba e fora, porque você atende online, né? Sim, eu atendo online. Você atende psicólogos também? Atendo, e atendo bastante. Como é que é atender pessoas que cuidam de outras pessoas? É sensacional, porque pensa assim, hoje eu faço 2 tipos de trabalho. Eu trabalho de maneira empresarial, vamos dizer assim. Então, eu trabalho de maneira que eu vou para dentro das empresas para fazer recrutamento e seleção, para apoiar um gestor, para desenvolver um gestor, para desenvolver equipes. Então, eu trabalho essa parte. Então, dentro das empresas eu faço esse trabalho, esse apoio. E eu faço trabalho terapêutico também. Mas tudo isso, a gente lida com pessoas, lidando com pessoas, pessoas cuidando de pessoas. Quando a gente fala de psicólogos, além de cuidar de pessoas, nós estamos cuidando de pessoas que naquele momento está pedindo ajuda. E até infelizmente, porque assim, pessoal, se vocês querem pedir ajuda, não precisa estar se afogando para pedir ajuda. É muito mais legal. Antes. Isso, é muito mais legal você fazer um autoconhecimento, um acompanhamento terapêutico quando você está longe ainda de se afogar, porque nem se afogar você chega, nem o sofrimento emocional você chega. Só que a grande realidade ainda não é assim. Então, quando chega até alguém, já está se afogando. E aí, as pessoas que cuidam de outras pessoas não têm momentos para que você fique mal naquele exato momento, porque você está ajudando pessoas a lidarem com seus piores monstros. Então, quando chega, tem 2 que eu acompanho e assim, é muito legal, porque elas são psicólogas de dentro de escolas de rede pública. E elas são de cidadezinhas pequenas. Então, é meio que elas... para toda uma comunidade de pessoas. O excesso, né? O excesso de ter que cuidar daquilo
tudo, né? Tudo. Toda aquela comunidade, né? E é uma comunidade que normalmente não vai ter outras possibilidades, porque uma coisa é você tratar, e eu trato pessoas desde pessoas que têm muita aquisição e que vai poder se consultar não só comigo, mas ter a pessoa que faz massagem, que vai ter toda uma rede de pessoas que cuidam. Vai ter a medicina integrativa, vai tomar os suplementos, vai treinar, vai tomar o solzinho, vai tudo. Quando a gente fala dessas psicólogas que estão dentro de redes públicas, que estão dentro de cidades menores, nós estamos falando que ela é a única apoio emocional, única saúde no ambiente, mental, né? Que aquelas pessoas vão ter. E aí as pessoas tendem, para todo mundo que cuida de pessoas, nós temos a questão de, se começamos a querer estudar sobre isso, é porque amamos pessoas. Se amamos pessoas, temos um negócio que chama empatia. Sim, e se temos empatia, a dor do outro também nos dói. E é a partir daí que começa o problema, porque eu quero cuidar de todos, mas eu não consigo, porque ninguém é super-heroína, ninguém vai conseguir resolver o problema de todos. Primeiro pelo excesso em si. Gente, a vida escolar tá um negócio muito estressante. Quem tem filho na escola, seja particular, seja pro público, muito mais, né? Porque a coisa tá aberta ali. O particular, ele ainda leva... Não é melhor, tá? Não tô dizendo que é melhor. Não. Mas a diferença que eu vejo é que o particular tenta resolver todos os seus BOs no âmbito privado mesmo e tal. Então, porque eles têm acessos, né? Tem acessos. E tem essa... Eu acho que essa coisa dos espaços. A gente começou a fechar, né, os cômodos da casa, que antes era tudo aberto, todo mundo era agregado, todo mundo manufaturava as próprias ferramentas, todo mundo trabalhava. Filhos, agregados, tudo, né? Estou falando de Idade Média. Mas quando a gente começa a fechar os espaços, as coisas vão acontecendo e ó, mas não fala nada pra ninguém. Mas não mostra isso na escola. Não, mas... Vergonha. E é uma questão também, porque se na pública acontecer isso é uma bomba relógio. Isso. Assim como é na particular. Porque são pais e mães também que também estão fora o dia inteiro. Enfim, aliás, a criança está estacionada na escola desde as 7 da manhã. Eu tenho uma reclamação para fazer. Do nada. O melhor sono, segundo a neuropsicologia, o melhor sono, eu tive isso em aula, do adolescente, por exemplo, é 7 da manhã. Só que 7 da manhã ele precisa estar na escola. Por quê? Sim. Porque mãe, pai, cuidadores, avós, enfim, quem for responsável, precisa estar no trabalho 8h30, 9h. Então você precisa estacionar a criança na escola mesmo. Isso é um problema já. Então estamos formando pessoas para não ter pensamento crítico. Porque se o melhor do sono restaurador dele é 7 horas da manhã, ele tem que acordar muito antes, esse cara, essa garota, enfim... Eles só vão ali, ó, cumprir, memorizar, escrever, cumprir. Como é que vai ser para escolher suas vidas? Mas vai ser no automático adultos, também? Né? Porque pensa comigo, se esse sono, é óbvio que a gente está falando da adolescência, até porque nosso cérebro não está completamente pronto nessa adolescência, mas isso não é diferente para os adultos. Esses adultos que hoje já foram adolescentes que passaram por essa mesma vida. E aí já foram crianças, e assim vira um ciclo. E nós viramos um ciclo cada vez menos pensante, mais repetidores. E a partir daí nós temos um problema gigantesco. Porque quando você fala assim, os âmbitos fechados, a escola particular normalmente são pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo. Se não tem esse poder aquisitivo, ele conseguiu uma bolsa, por exemplo, não vai envergonhar meus pais lá dentro, porque é bolsa, senão você perde a bolsa. Então você começa a repetir também esse comportamento, né? Isso. E aí vai ficando cada vez mais envergonhado sobre um problema que às vezes nem deveria ser uma vergonha. Eu fiz uma palestra semana... Acho que tem umas 2, 3 semanas, que foi extraordinário de fazer, que foram... Olha o projeto, isso é muito lindo de se ver. São 2 apoiadoras, uma delas é uma cliente, e elas são apoiadoras de crianças autistas ou com qualquer outro... desafio. Padrão, né? Diferente, atípico. E aí, elas criaram um projeto para acolher essas mães, porque essa escola é uma escola particular, mas ela é uma escola que tem bolsas, ela tem pessoas pagantes e tem pessoas de bolsas. E as pessoas atípicas são bolsas. Oh, que top, até porque é muito caro, né? Muito caro. Ter uma criança atípica. E é uma rede particular bem cara. Bem cara. E ela tem esse espaço social. Aí essas 2 pessoas que são as acolhedoras dessa família com a escola, para que ajude essa criança atípica, criaram a ideia de fazer círculos de apoios entre elas, porque famílias atípicas, família já é complexo, porque uma mãe, por exemplo, solteira, uma mãe, né, que não tem ali uma mãe solo, já é difícil, por exemplo, vou sair e viver minha vida, porque com quem eu vou deixar essa criança? Não tem apoio. Eu vivi isso. E
Agora, eu vivi quando isso é uma até criança ano atípica? passado. Como Agora que é que você eu tenho o deixa João junto. a sua criança atípica? Quando é atípica, cara. Quem é que vai ficar com ela? E aí, como eu vou me apartar dela? Jamais. Isso, só que aí o que elas criaram? Grupos que elas se reúnem de mães atípicas, só mães atípicas que conhecem as realidades umas das outras para fazerem amizade, se apoiarem e ter uma rede de apoio diferente. Se encorajarem para... Ai, sensacional. Perfeito, gente, perfeito. E eu fui fazer palestras sobre isso, eu fui fazer sobre autoestima, que é um tema que eu uso bastante. E aí, a gente foi falar disso. Foi extraordinário. Não só estar lá, mas ver que pessoas que não têm nada a ver com isso, porque são duas meninas apoiadoras, as formações, elas não são de psicologia, são formações, tipo, eu esqueci, ciência social, alguma coisa assim, eu esqueci o nome da faculdade. Mas o interesse, né? Mas o interesse, o cuidado, o carinho com as famílias é extraordinário. E essa mesma pessoa, que é uma das minhas clientes, ela veio me procurar e ela procurou para ela, porque ela sentiu naquele exato momento que ela precisava se cuidar. E isso é uma das coisas que as pessoas que trabalham com o mental precisa ter tempo para si. Porque aquela da escola pública que eu estava falando, tem esse tempo? Não. E em tempos de WhatsApp, isso me preocupa muito, porque eu até tô adiando um pouco, tá, gente, de atender por conta disso, que eu vou ter que entender como é que eu vou, porque eu aprendo como atriz, né? Porque essa é a minha formação. Então, eu fico ali, a psicologia, ela fala, não, calma, o outro tem direito à história dele. Se você sofrer junto com ele até determinado ponto, passa desse ponto, cara, são dois precisando de ajuda. Então, você precisa segurar isso e tal. A gente tem um treino para isso, né? Agora, professores, professoras, cuidadores, de modo geral, né, de pessoas da família e psicólogos, gente, essa turma precisa de muita ajuda, porque existem artigos e artigos, né? A minha terapeuta hoje, a Samantha, ela escreveu um livro justamente baseado em muitos artigos, escreveu artigos e tudo, falando sobre o desafio que é ser professor. Né? O comprometimento da saúde mental do professor. Então, você vê que gera-se esse tipo de conteúdo porque a vida está cometendo. Então, as pessoas escrevem porque alguém vai ler e vai tornar isso possível num projeto, numa instituição, alguém vai abrir um grupo de apoio. Então, esses artigos têm que existir por causa disso. Então, você cuida de psicólogas e quem mais vier de cuidador, bora. Bora. E até porque quando a gente cuida de psicólogos, por exemplo, que eu comecei a atender, foi muito legal, porque eu não estou cuidando só daquela pessoa. Aquela pessoa cuida de várias outras pessoas. E quando eu melhorando consigo ajudar, uma pessoa, isso, quando eu consigo que vai melhorar a sua ajuda, que ela vai conseguir ajudar outras pessoas. Porque se ela não tiver uma ajuda, ela não vai ter emocional suficiente para ajudar outras. Você falou assim, ó, a gente aprende a não sofrer com o sofrimento do outro. Existe uma questão que eu tive que aprender, sou uma pessoa bem emocional, então entrar nesse sentido de sentir a dor do outro é bem complexo. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, Fernanda, a gente tem que aprender a ajudar a pessoa a sair do barco que tá afundando e não subir no barco, porque senão afunda mais rápido, é mais peso. E aquilo para mim fez muito sentido. E isso acontece com os cuidadores, porque a grande maioria desses cuidadores vão lá, retiram as pessoas do barco e eles ficam no barco. Eles nem estão juntos, eles vão lá e expulsam a pessoa do barco, mas elas morrem muitas vezes afogadas. Eu tenho a primeira cliente, a primeira psicóloga que eu atendi, e ela nem é daqui, eu atendo muita gente fora de Curitiba. Na verdade, eu tenho pouquíssimos clientes dentro do Sul. A grande maioria dos meus clientes, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás. Não sei nem como chegar a mim. Não sei, mas a mensagem vai. É maravilhosa. A mensagem vai. Quando ela chegou a mim, ela estava depressiva ao nível de largar o concurso público que ela tinha sonhado a vida inteira. Tinha ralado pra conseguir. A psicologia, largar tudo, porque ela não estava se aguentando mais. Porque tudo aquilo era muito pesado. A questão do WhatsApp, uma das coisas que foi a primeira... Eu trabalho com uma técnica muito voltada para PNL, de programação neurolinguística, que é uma das minhas formações. E aí, a gente fala que o trabalhar aqui funciona muito, mas se você não colocar em prática, não vai funcionar, porque isso aqui vai voltar. Porque é como se a gente reprogramasse as coisas que nós já estamos acostumados. Então, o meu tipo de trabalho, ele é com ações do dia a dia. Então, a terapia integrativa, ela tem a ver com isso. Então, não é só o que nós conversamos dentro de uma sessão, é o que você faz fora dela. E uma das coisas que ela... micropolítica, né? Isso, dentro uma das coisas que foi, assim, ação para ela e que foi o desafio, foi, você vai deixar o celular na escola. Porque o que ela fazia?
Ela levava o celular do atendimento pra dentro de casa. E aí, ela trabalha com pessoas que não têm acesso, concorda? A gente estava falando que é via pública. A partir daí, tinha pessoas que estavam se cortando, não sei se a gente pode falar isso aqui. Sim, isso é um movimento, mas isso é um movimento que, infelizmente... Mas trabalhava com pessoas que estavam se cortando e que mandavam mensagens pra ela, socorro, eu vou começar a me cortar agora, eu não sei o que fazer. E aí ela ligava, era 10 horas da noite. Ai, nossa, minha irmã tá tentando se matar, ela tomou... E aí, a integração, a rede social, ela é sensacional. O WhatsApp, ela é ótimo. O telefone facilitou a nossa vida em vários momentos. Mas nós, como trabalhadores, principalmente na área da terapia mental, quando a gente fala de saúde mental, ela também deu acesso dessas pessoas procurar socorro e ajuda em horários que você não está em trabalho. E você não tem que estar em trabalho. Não, existem os hospitais, eles têm emergência para isso. Você tem que chegar lá e falar, oi, tô com vontade disso. Dá alguém aí pra me tratar? Você tem que ajuda. Tem que chegar. Se você não me atender aqui agora, eu acho que eu pulo na frente desse ônibus aqui. Você precisa chegar no hospital e falar clínica, o que for. Vão te ajudar, porque existe pessoas nesse horário de trabalho. Querido, aqui não, por favor. Não vão, gente. Pode chegar onde tiver... estabelecimento de saúde, instituição de saúde, você pode chegar com o seu perrengue que tem que ser atendido, vai ser atendido. Os profissionais, eles são separados por responsabilidades. O terapeuta, o psicólogo que é de sessão, ele é responsável por um autoconhecimento e um autodesenvolvimento da sua vida, não no todos os dias da sua vida, não é para ser uma bengala, é para que você aprenda a ser você, o seu analisador. Os seus recursos. Agora, se é algo emergencial, existe o psiquiatra, o psicólogo que tá lá no plantão para fazer isso também. E aí eu trouxe isso para ela e um dos desafios foi esse, foi o primeiro desafio. Você vai deixar esse celular na escola, porque ele não é seu celular. O seu celular, você vai ter um celular à parte. Você não pode dar um número disso aqui. E para ela foi extremamente desesperador. Ela, mas Fernanda, pessoas podem morrer. Eu tô assim, se você não existisse também. Se você morrer também. Você quer morrer? Se você estiver doente, se você... qualquer coisa. Então... Aprenda a ocupar o lugar que é seu no horário que é seu. E não em todos os horários. Então, isso foi um desenvolvimento. E hoje ela é extraordinária. Ela tá super bem. Ela tá fazendo muito melhor do que ela estava fazendo. Hoje eu atendi depois a mãe dela, a irmã e vários... Muitos dos meus clientes veem. Hoje eu acho que ela é a pregadora da palavra. Porque a partir daí, chegaram bastante em mim a partir dela. Porque sentiu uma mudança. Se você parte ela com essa mudança, ela vai ter até ideias melhores para projetos melhores com essas pessoas no horário que tem que ser. Acho que até a preparação, né, vai ser... Olha só... Mudando de assunto aqui, que eu tô ouvindo. Eu trouxe foto minha pra você analisar. Ai, por favor, vamos lá. E eu também já mandei pro seu WhatsApp, falando em WhatsApp, eu já invadi o seu WhatsApp e já mandei vídeo. Por quê? Gente, eu apresentando, tem uma postura, tem até um tom de voz, né? Apresentando e tal. Atuando o outro, mas o atuando nem sou mais eu só sou um veículo pra personagem e aí vão ser várias. Mas eu cantando... Todo mundo fala que eu fico diferente, assim. E aí eu queria que você olhasse isso. Porque realmente eu vi numa foto que eu vou te mostrar aqui, do ano de 2001. Ai, gente, foto impressa. Que foto saudade. Impressa, gente, olha isso. Maravilhoso. Deixa eu escolher aqui. São fotos desse show aqui que eu fiz no interior de São Paulo. Eu entendi que eu tenho uma postura... Aqui, ó, uma delas é essa aqui. Depois a minha editora vai botar. Ai, gente, amo uma é essa. E tem uma outra que eu tô cantando que o corpo tá todo meio que abraçando esse microfone. Esse aí, esse aqui, exatamente. Ela já sabe a foto, gente. Então, assim, isso... E junto... Engraçado, isso foi em 2001, 2002. E o vídeo que eu te mandei, que depois eu até posso botar um pouquinho, tá, gente? Eu cantei no aniversário de um amigo, e aí eu percebi que eu fazia a mesma postura. E é só nesse momento de canto, com o público, com tudo. Eu não sei se sozinha fazendo aula de canto, eu canto assim, talvez não. Mas na hora do... Agora é a hora do vamos ver. Vamos lá. Eu fico com essa postura. O que você diz disso, assim? Eu posso falar um pouquinho de você antes pra explicar isso aqui? Porque eu já vi coisas muito legais. Pode. Ó, vamos lá. Eu falo sobre traços de caráter. Eu acho que fica mais fácil de entender. E se vocês quiserem, depois vocês vão lá na minha rede social, Fernanda Simões, pra vocês entenderem esses nomes que eu vou dar aqui. Pode perguntar, gente. Lá, manda ver. Por favor, vamos lá. É. Então, vamos lá. Você tem 3 traços muito evidentes em você. Então, você tem rigidez... psico e tem
quantidade de esquizoidia. Quando a gente fala disso, nós não estamos falando das dores, né? Nós não estamos falando das patologias, porque esses nomes também são de patologias. Nós estamos falando de traços de caráter completamente diferentes e a gente chama que é ferramenta de defesa. Significa que durante o seu primeira infância, que é o momento que nós estamos aprendendo a ser nós mesmos, então a gente aprende a andar, correr, falar, nós também aprendemos a nos relacionar, nós também aprendemos a como nos comportar, as emoções que nós podemos produzir ou não. Então, tudo isso nós aprendemos ali na primeira infância. Então, isso aqui significa que você teve algumas traumatizações mais evidentes e isso gerou uma forma de você se comportar para essas dores não serem mais sentidas. Então, desses três, o que é muito evidente em você, tá? Porque isso aqui vai ser legal. Pode falar. Quando a gente fala da rigidez, a gente tá falando de alguém que preza muito pela harmonia. Quando a gente olha pra você, você é muito harmônica. Por mais que você seja esguia, que é uma pessoa, né, que dá aquela questão de, sabe o corpo que a pessoa olha e você fala, nossa, que é bem no lugar. Significa que você é proporcional. Se você olhar seu rosto ele não é, ele é mais alongado. Mas ele sendo alongado, se olhar as proporções, eles vão ser proporcionais. Isso significa que você tem um grau de rigidez alta, que você gosta da harmonia, que você é uma pessoa competitiva, nem sempre com o outro, mas muitas vezes com você mesmo. Ah, mas é comigo o lance. Isso, porque você quer fazer o seu melhor sempre. Minha comparação é sempre o que eu sabia antes ou não sabia antes. Isso. Com certeza, com a maturidade, com o tempo de aprendizado e autoconhecimento, você melhorou algumas questões, que é uma questão de autocobrança muito grande, que é uma questão que normalmente procura a perfeição. Perfeição não existe, mas você procura. Então, tem aí essas questões, entende? Iludida, gente. Tem aí essas questões. Então, isso é bem evidente em você. Quando a gente fala do psico, é essa fase que é muito comum para as pessoas que é artista como você. A parte da rigidez, sabe esses múltiplos talentos que você tem? Vem dessa parte da rigidez. Significa que tudo que eu pegar eu vou fazer bem. Então, por mas isso... eu pego de jeito mesmo. Isso, você se dedica até ficar boa naquilo que você faz. Então, por isso que você tem uma facilidade de múltiplas personalidades, por exemplo, quando você vai atuar. Quando você fala assim, não sou mais eu sou só um veículo, é verdade. Aí a gente chama de psico. O psico, ele tem uma facilidade muito grande de influenciar, de trazer essa questão de entender o outro, a percepção do outro, de falar o que precisa ser ouvido, de improvisar muito bem, e isso é muito claro em você. Por último, o esquizo. Eu quero chegar no esquizo, que é disso que a gente vai falar agora. O esquizo... É disso que a gente gosta. O esquizo, ele tem a ver com criatividade. É uma questão, se você ficar confortável, obviamente. Se a gente percebe a sua testa, ela é um pouco mais alongada. Oi, percebe? gente, é porque hoje eu tô de franja. Isso mas significa... é um textão. Aliás, quem quiser anunciar aqui, meu amor. Meu Deus, por quê? O que isso significa? Muita energia aqui. É mesmo? Significa que você aprende muito, você gosta muito do movimento imaginário, você prefere um mundo imaginário do que o mundo real e muitas vezes isso faz com que você vive aqui. Eu vivo muito aqui. Só que quando é isso, a gente tem um traço aí dentro que faz você deveria ter essa condição de ser uma pessoa mais introvertida dentro do seu próprio mundo. Mas você e sua vida... Mas é o que houve comigo? Caminho. Terapeuta, o que houve comigo? A sua rigidez e o seu psico ficaram muito mais evidentes. Então, você consegue ser o personagem que você precisa ser dentro desse momento que é você mesmo. Então, é personas que você assume. E aí, gente, depois vai colocar na edição, mas é porque eu tava passando aqui e é sensacional. Quando eu vejo, por exemplo... essa imagem, que é uma imagem sua muito mais voltada para essa sensualidade, para a harmonização que a gente estava falando, do equilíbrio, de padrões mais para perfeição. Quando você percebe, você tem até um olhar muito diferente. Isso aqui demonstra a sua personalidade um pouco mais rígida com o psico. Significa que você é uma pessoa mais aberta, mais sensual, mais influenciadora, que você quer conquistar o outro. Então, isso aqui... muito claro. Quando a gente passa para essa imagem aqui... Quem era essa mulher nesse momento? Aqui é o seu esquizo. Pensa assim, ó, o esquizo, ele tá no mundo imaginário dele. Ele tá no momento dele. Ele não tá mais se importando com os demais. Aqui eu me importo com o que o outro vê e pensa. Aqui eu me importo com o que eu sinto. Ah, com gente. o que eu sinto. Então eu tenho que cantar mais.
Isso! E olha que legal, as posturas que a gente tava falando de postura, e aí vai uma dica pra você também. Quando nós estamos em um movimento igual agora, né? Somos gravadas, a gente tem a tendência a assumir uma postura mais ereta, que isso vem da rigidez, significa de ação, de domínio, até naquela questão da liderança que a gente tava falando. E a consciência do duplo, né? Isso. Até se proteger um pouco, projetar um pouco pra frente, pra trazer essa visão de dominar o outro. Entre a gente não faz isso porque nós estamos num bate-papo. Mas quando você tá apresentando, é muito comum você ir pra frente, porque você quer alcançar aquela pessoa que está te acompanhando. Quando a gente faz isso, a gente abre o nosso peito, a gente arca aqui o nosso ombro pra trás, a gente levanta o nosso queixo, fica muito mais fácil a gente mostrar poder e ter a sensação de poder dentro da gente, porque quem domina isso aqui sou eu. Quando eu sou uma apresentadora, quem faz isso aqui... Quem leva pra lá e pra cá. Sou eu. Quem comanda isso aqui sou eu. Quando eu faço esse arquear dos meus ombros, aqui demonstra muito mais interno. Eu não estou mais preocupado com o todo, eu estou preocupada comigo. Eu estou prestando atenção Adorei. a mim. Existe outro arquear? Existe, que é aquela da vergonha e que normalmente é muito comum. Não vai acontecer com você, porque seus outros traços são muito mais evidentes. São Mas fortes. tem pessoas que normalmente é aquela pessoa... Sabe aquele pessoal que gosta muito do TI? Que vai ficar dentro do quarto jogando... escuro. Essas pessoas também têm um esquizo muito alto e preferem o mundo imaginário, por isso que jogam, do que o mundo real. Mas elas vão ser muito mais esguias e até percebendo isso interno, porque elas estão preocupadas com o que tem na mente, não com o que está no corpo. Por isso que o adolescente também, o adolescente também tem a fasezinha, a menina e o menino, né? Tem a fasezinha mais arqueadinho, estão mais no mundinho descobrindo. Isso. Presta atenção na foto depois, o quanto mais é projetado a sua cabeça do que exatamente seu corpo. Seu corpo para você não tem mais importância ali. O que tem aqui é a parte importante. O que sai daqui é o que é importante para você. Então seu corpo não vale mais naquele momento. E é óbvio que aqui parece que você está muito feliz naquilo que você está fazendo. Super. Muito tranquila naquilo. E é claro que em um momento que você vai precisar cantar de uma maneira muito mais profissional, não sendo exatamente você, mas sendo o que o outro espera que você seja, porque aqui você está sendo você. Quando se eu estiver no musical, por exemplo, é outro rolê. É outra coisa, porque aí você vai ser o que o outro quer que você seja. Aí você para de ser interna para ser externa de novo. Então, quando você fala assim, eu não sei se nas aulas eu fico assim também. Pode ser que não, porque quando você faz aula, o seu professor, você quer agradar. Você é uma pessoa que quer muito fazer certo. Então, professores para você é extremamente importante. Então, quando eu não abro mão de professores, gente. Isso, porque para você é importante aprender. Adoro. E é importante evoluir. Então, quando você está com ele, com certeza você, ou ela, você está muito mais preocupada no que ele quer ouvir, no como ele quer ouvir, qual que é o tom, qual que é a nota. Então, a partir daí você deixa... você tá armada. Vou estar ligada. Isso, eu tô aqui, ó, o que você quer? Então, isso conta muito sobre você. Eu adorei. Ai, eu adorei. Depois eu vou ver se dá pra botar, gente, um pouquinho do vídeo de 2025. Resolução, assim... Amiga filmou, não era um show televisionado, né? Assim, não era uma coisa... Mas a mesma postura, gente, 20 e tantos anos depois. E a pessoa só entra nesse transe. Isso! Nesse momento que o pessoal falou, puxa, quando você tá cantando, cara... Sei lá, abre um negócio, a gente vê mais você. Eu falei, nossa, eu acho que é isso. Mas porque é literalmente você. Você não tá se fazendo ser o que o outro quer. Você está se fazendo ser... você. Então tem uma diferença muito grande, muito legal. Eu ia dizer finalmente, mas eu também aprendi a ficar satisfeita e eu espero que você se identifique com isso. Eu sei que tá vendo a gente. Eu também aprendi a me satisfazer atendendo a um chamado, atendendo a uma demanda. Sim. O fato de ter ido gravar, ter ido apresentar um programa... ou participar de um programa que às vezes não é o meu, mas eu tô indo lá, eu tenho uma função que é ajudar a melhorar tudo aquilo, né, de pauta. Eu vou muito focada nisso, assim, muito, muito, muito. Ali, pra mim, não é o lugar de ficar toda em mim. Tem gente que se apresenta assim, né? Uma coisa mais, que a gente chama roqueira, né? Uma coisa mais, e aí? Não, tudo pode, não sei, cara, não sei. Eu não consigo. Um dia eu vou fazer uma personagem assim. Eu consigo ver isso. Um dia eu vou fazer uma personagem assim. Eu vou fazer com você uma dinâmica, estamos encaminhando aqui para...
No final. Mas eu vou fazer uma dinâmica com você que eu adoro. Eu vou te dar alguns universos e você vai abrir o que você quiser e vai embaralhar. Tá bem. E vai ler o que vem pra você. Perfeito. Ou seja, você é dona do seu conteúdo agora. Meu Deus, Yes. Agora é o momento. Vamos conhecer um pouco mais de Fernanda Simões. Vamos Aqui, ó. lá. Quem é você? O que você faria? Aqui um pouco de... Bom, são 100 perguntas aqui de autoconhecimento. Esse aqui, se vier uma que você não tenha pensado ainda, uau. Aqui, ó, terapia de bolso, gente. Achei Terapia de bolso. Esse aqui, crenças. São 50 frases para serem completadas a ajudar você a regular emoções. Ou seja, Que legal. será que eu tenho essa crença? Será que eu não tenho? E o jogo das confissões. Olha, tem todos esses aqui. Esse jogo Você fica à vontade. Eu escolho um pegar. e vou falar sobre esse um, é isso? Manda ver. Entendi. Tá, eu falo muito sobre crenças normalmente, tanto que essa palestra eu faço bastante sobre ela chama Desbloqueando. E a gente vai desbloqueando crenças que você tem e que não são produtivas pra você, porque existem crenças ótimas, como só tem pessoas maravilhosas na minha vida. É outra crença que eu já peguei, já adquiri. Mas, por exemplo, existem algumas que cara, todo homem não presta. Que não. crença é essa, gente? Homem presta demais. Eu já passei por esse momento. Mas homem presta demais, gente. É que vocês estão achando uns que não tá legal, entendeu? Mas tá tem legal gente, pra outras pessoas. Gente, é tem isso. gente boa no mundo, vai. Tem demais. Tem gente boa no Eu mundo. sempre eu sempre Flávio falo. com a Ju, gente, aqui do Estúdio Podcast, aqui que estamos no Estúdio Podcast. Eu sempre falo assim, ó. A gente tem mais pessoa boa, tem mais coisa boa no mundo do que má. Só que os maus são barulhentos. Então os bons têm que ser mais barulhentos. Por tem favor. uma página no Instagram que eu amo, que chama assim, Só Notícia Boa. Eu sigo. Ai, gente, é maravilhoso. Amo. Dá um calorzinho no peito, porque a gente tem que aprender que coisa boa tem que ser falada. Tem que ser propagada. Só que fato. parece que não, que só propaga coisa ruim. Então vamos aqui fazer uma corrente de propagar coisas boas. Aconteceu uma coisa boa na sua vida? Fale. Para tudo e fala, gente. Celebra. Celebra. É sensacional isso, gente. Porque a gente vai mostrar que pessoas boas existem, que pessoas maravilhosas estão lá. Que as más só são mais barulhentas, mas que tem muita gente boa. Então, adorei a sua concepção. Já aprendi. Perfeito. Eu vou nesse aqui, ó. Quem é você? Quem é você? Porque assim, acho que hoje, talvez confissão, não estamos querendo nesse momento. Não tá na vibe. Vibe. Por isso que eu dou vários universos. Vai na tua vibe. Mas eu adorei cada uma dessas, sou bem curiosa. Lembra? Depois vou querer ver. Aqui talvez ao vivo não, mas depois... Depois vamos lá. Você tem usado sua energia e talento a seu favor? Tem algum aí eu vou complementar, porque isso aí a gente viu nesse podcast todo que ela usa tudo, cara. Tem alguma coisa, algum talento seu que você ainda queira, assim como sou eu com canto, que é uma hora eu ligo pra ele, vira um booty call o canto, né? É uma loucura, mas enfim. Mas tem alguma coisa que você gostaria de ter tempo ou ter mais coragem pra desenvolver mais? De talento seu, uma coisa. Tá, vamos lá. Você tenha ficado por ali. Eu canto, tô brincando, não canto, pelo amor de Deus. Era só brincadeira, eu quase ia começar a cantar. Mas faça aula de canto porque é super terapêutico, inclusive. Eu imagino, mas assim, talvez não seja terapêutico pra quem vai me ensinar. Porque assim, aí eu vou causar problemas. Mas assim, ó, eu acho que uma das coisas que eu mais quis em toda a minha vida, em algum momento, eu faço teatro desde os 3 anos de idade. Aquela questão de querer ir pra Malhação. Lembra da Malhação? Sim. Eu sou muito da ideia de, eu vou pra Malhação e vou virar atriz e coisas nesse sentido. Mas eu sempre quis ter um palco. E eu comecei a entender que às vezes o sonho que nós temos de criança, ele se realiza. Porém, nós amadurecemos. Então, hoje eu estou num palco com muitas pessoas me ouvindo, vendo quem eu sou, sem representar alguém, mas sendo eu quem sou. Então, mesmo com o meu talento pra arte, porque adoro, amo brincar, é uma coisa que eu utilizo bastante, ela pode ser usada de outras maneiras. Então, pra responder isso aqui, eu fiquei muito feliz de ter pegado, porque uma das coisas que eu falo, e agora eu vou falar olhando pra vocês, por favor. Eu quero contar sobre isso. Pensa assim, gente, autoconhecimento, análise corporal, é pra você conhecer você. Não só aquilo que você quer mudar,
Não só aquilo que te incomoda, aquelas coisas que você gostaria de fazer, mas principalmente para entender e perceber talentos que às vezes você nem percebeu. Então, muitas vezes nós fazemos coisas no automático, porque já faz parte da gente, a gente nem percebe que é bom. Porque quando a gente faz algo fácil, significa que a gente acha, mas é só faço isso. Mas tem pessoas que não conseguem fazer igual porque é o seu talento. Então, quando você faz análise corporal, o autoconhecimento, tem a ver com você conhecer você dentro dos seus talentos e utilizar de maneira proposital, porque muitas vezes você não sabe o quão bom você é, porque às vezes você não está prestando atenção em você. Então, nisso eu posso te ajudar, para você começar a entender quais são os seus talentos, além daquilo que você quer mudar. Então, uma coisa que eu aprendi para mim foi isso, que eu tenho vários talentos, que eles podem ser utilizados de diversas formas, mas que o mais importante é eu entender e aprender a admirá-los, porque muitas vezes a gente fica tanto num momento de crítica. Eu até falei sobre isso e eu falo bastante que quando a gente vai falar da gente criticando, a gente usa muito o sou. E quando a gente vai nos elogiar, nós falamos muito o está. Então, por exemplo, eu me olho e falo, nossa, eu tô bonita hoje. E aí, quando eu falo assim, eu erro, e aí eu sou muito boa naquilo, mas eu errei, seja qualquer coisa. E eu vou falar, eu sou burra, né? Pelo amor de Deus. E aí, eu uso sou em vez do estou. Tipo, nossa, eu sou preguiçosa. Em vez de falar, nossa, hoje eu tô com uma preguicinha. Ou você seja, declara que aquilo já faz tá parte no teu de DNA. você. Já Mas tá, quando você fala assim, eu sou nunca bonita, vai você se fala, livrar. sou bonita, eu sou maravilhosa. Não, você fala, eu estou bonita. Ah, hoje eu tô até arrumadinha, né? Em vez de você trazer essa questão de admirar os seus talentos, utilizar as coisas que você é boa para o pau daquilo que você quer. E é muitas vezes quando você falou assim, eu aprendi a ficar feliz fazendo o meu papel com o outro. Isso é um talento, tem que ficar feliz mesmo. O que adoece é quando a gente não pode ser a gente em momento algum. Mas quando a gente assume um compromisso e eu chego aqui nesse podcast para fazer o melhor que eu posso, eu vou entregar aquilo que você espera que eu entrego dentro das minhas capacidades, dos meus talentos, e para fazer a diferença na vida do outro. E não vai ficar já uma moça trabalhada, às vezes a gente dá o nosso melhor e depois que a gente assiste ou alguém viu e até elogiou e fala, mas por que você não falou daquilo assim, assim, assim? Aí você, poderia. E aí você fica fixada. Não, gente, e aí para isso, um dia a gente vai falar sobre isso. Perdão. Perdão, auto-perdão. Eu acho que o que me ajuda, o bizu que eu dou para vocês aí, né, é o auto-perdão. E na hora eu usei tudo que eu achei que estava à mão, que eu podia e tudo, e que fazia sentido. Porque usar tudo que está à mão, às vezes a mão pesa. Não é assim. Não, e pensa assim, isso que você trouxe não é só pra isso aqui, isso é pra vida, gente. Tem tantas pessoas que se culpam. Nossa, eu poderia ter sido uma mãe melhor. Nossa, eu poderia ter feito um trabalho melhor. Nossa, eu poderia... Você fez o melhor que você podia com aquilo que você tinha. E se era pra ser aquilo, foi aquilo que foi. Então, o que tem que trabalhar é a intenção e botar em prática de ser melhor. Se efetivamente você vai concordar com aquilo anos depois, calma. E era o melhor que você podia naquele teve a intenção, se você... Não, mas eu fui, eu dei, Lógico. E é momentâneo. A pessoa que sou hoje não é a pessoa que eu era 10 anos atrás. A pessoa que sou hoje não é nem a que eu era ontem. Então, a partir daí, a gente começa a perceber que eu fui o melhor que eu podia naquele momento. E amanhã eu vou ser melhor. E depois eu vou ser melhor. Então, ao invés de a gente ficar se autocobrando do para trás, a gente tem que pensar no como fazer para chegar onde eu quero. E muitas dessas vezes, começa entendendo quem você é. Ou seja, trabalhar o presente Isso. Então, nosso podcast vai virando por aqui. Vai virando. Isso aí é ato falho, mas eu gostei. Vai virando. Isso. Porque a gente tá se transformando, é certo? Não, e não está terminando, porque isso aqui não é só esse bate-papo, tem vários outros. Você tem várias outras conversas. Pausa desse assunto. Mas olha, você continua esse papo com eu, Fernanda Simões. É esse no Instagram. Ali você contrata palestra, ali você se cuida com ela, ali você tira dúvidas, ela vai te guiar. Mas com certeza, porque aqui ela já guiou um monte aqui. Esse grupo todo tá guiado aqui hoje e muito bem orientado. Então, semana que vem a gente tem mais Déjà Vu. Curta, comente, compartilhe. Chega junto, poxa. Até. Valeu.